Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí sexto ano para fazermos a nossa revisão de geografia da quarta unidade, tá certo? Vamos então aos conteúdos, beleza? Os nossos conteúdos irão estar ali correspondentes, né, à hidrosfera, que foi um assunto bem trabalhado recentemente, tá certo? E especificamente sobre o ciclo hidrológico ou ciclo da água, tá certo? Bom, como nós já vimos, a palavra hidrosfera corresponde, né, à camada hídrica da Terra. Hidro, água, esfera, camada. Camada líquida. Camada líquida da Terra, tá certo? E o ciclo hidrológico é justamente quem vai alimentar essa enorme porcentagem de água que se tem no nosso planeta, já que o nosso planeta, tá certo, ele se chama Terra, né, e já teve um debate bem interessante sobre isso, mas deveria se chamar planeta água. Por quê? Porque 70% de sua composição corresponde, né, aos oceanos, mares, lagos e assim por diante, beleza? Então nós vimos que há uma composição gigantesca no nosso planeta de água, certo? Seja ela nas suas mais variadas formas, né, ou mais variados estados, líquido, sólido e gasoso, tá? O ciclo da água traz termos mais específicos para que possamos aí entender como é que ele funciona, tá certo? Para chegarmos à conclusão de que a água, ela de fato é um recurso renovável e sem água não há vida na Terra, tá certo? Disponibilidade de água, né? As águas do nosso planeta, elas estão disponíveis, tá certo? Nas formas dos oceanos, geleiras, rios, certo? E lagos, tá? Dos quais a maior porção de água do planeta Terra está distribuído nos oceanos, certo? Então nós vimos que existem ali alguns oceanos, o Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Glacial Ártico e Oceano Glacial Antártico. Nesses cinco oceanos estão presentes aí a maior porção de água do nosso planeta. Logo, podemos concluir que, tá certo, nos oceanos, que corresponde à maior porção de água do planeta, estão as águas salgadas, né? Professora, por que a água do oceano é salgada? Elas são salgadas porque existem sais minerais presentes nela, né, dissolvidos na água oceânica, o que torna a água oceânica salgada. Quanto maior a evaporação em determinado lugar, mais salgada se torna a água. Quanto menor a evaporação e mais precipitação, menos salgada se torna a água, mas sempre vai estar presente ali os sais minerais, mesmo na água doce. As águas de rios e lagos também contêm sais minerais, tá bom? As geleiras elas são extremamente importantes para o nosso planeta. Primeiro porque ela atua como se fosse um equilíbrio, tá certo? Eu costumo dizer que é o ar-condicionado da Terra, tá? As geleiras elas contemplam, né, a água no seu estado sólido, ou seja, em forma de gelo, e está concentrada nas regiões polares do planeta, tanto no Ártico como na Antártida, tá certo? Então lá estará presente das porcentagens correspondentes aí à água doce no nosso planeta. As geleiras é a que mais concentra água doce, tá? Então a maior porcentagem de água doce do nosso planeta está presente nas geleiras, está em forma sólida, tá bom?
Os rios, eles vão ser aí extremamente importantes. Por que eles vão ser importantes, né? Porque é dele que a gente tira o pescado, são deles que é feito as hidrelétricas para a formação de energia, né? É dele que é retirado a água, tanto para a agricultura como para a alimentação e uma série de coisas. Então existem diferentes formas de um rio nascer ou brotar, aquele olho d'água, tá certo? O nascimento dos rios, eles acontecem de duas formas. Uma chamada de niveal e a outra chamada de subterrâneo. Professora, como seria um rio? Como nasce um rio niveal? Através do derretimento das calotas polares ou do derretimento da neve de algumas montanhas, beleza? A montanha é gigantesca, mas à medida que desce ela vai aquecendo. Então a neve que estava presente lá, ela vai derretendo, tá certo? Mantendo ali alimentado os rios, que se apresenta pra gente de forma superficial, ou seja, está na superfície, a gente consegue ver, consegue observar, tá bom? Já os rios subterrâneos, né, esses a gente não consegue ver, e existem rios que nascem desse subterrâneo. A água está presente nos lençóis freáticos, tá? E meio que ela procura um cantinho para sair daquele lençol e vai formando o olho d'água, onde local de nascença dos rios, tá bom? Nesse sentido, nós entendemos a água como um recurso renovável. Por que renovável, professora? Porque ela está constantemente se renovando. Ela sai do estado líquido para o estado gasoso, volta para o estado líquido, infiltra, evapora, forma nuvem, precipita, infiltra, evapora e fica nesse ciclo, tá certo? Por isso que é considerado um recurso renovável, está sempre se renovando. Belezinha? Joinha? Distribuição de água no mundo, tá? Nós temos aqui, olha, as águas que estão presentes nas calotas polares, estão vendo? Água doce, né? Água potável, beleza? Nós temos aí, ó, as águas subterrâneas. Nós temos os rios e lagos. Percebam que aqui é a distribuição da água doce, beleza? E nós temos outros, são poços artesianos, entre outros, ok? Então vamos lá, vamos entender. Desse círculo aqui, nós temos um círculo em azul escuro com 97,5% de água salgada no planeta. Lembram daquilo que eu falei para vocês, né? 70%, né, em média, corresponde às águas salgadas. Alguns estudiosos chegam a ser mais ousados e utilizam dados aí mais próximo de 90, mais próximo de 100 para ser preciso. Então, dos 100% que existe de água no nosso planeta, 97%, tá certo? 0,5 corresponde às águas salgadas e apenas 2,5% de água doce no planeta. Desses 2,5 que corresponde às calotas polares, águas subterrâneas, rios e lagos, né, entre outros, desses 2,5%, a maior parte da água doce está presente onde? Naquilo que eu falei para vocês, nas calotas polares, nas regiões glaciais em forma de gelo, tá certo? Então eu posso dizer que a água doce ela se apresenta de forma sólida em sua maior porção, tá bom? Já as águas subterrâneas ocupam aí, olha, o segundo lugar, né? Então as águas que estão embaixo da terra, tá? Ocupa aí a segunda posição na distribuição de águas doces do planeta. Nós temos aqui os rios e lagos, que são superficiais,
tá bom? E os outros correspondem aos poços artesianos, entre outros. Então podemos dizer que a grande quantidade de água do nosso planeta doce está presente nas calotas polares e que as regiões subterrâneas, né, as águas subterrâneas, lençóis freáticos e aquíferos correspondem aí à segunda posição nessa colocação. Vejam aqui a porcentagem correspondente às águas salgadas do planeta, é gigantesca, beleza? Indo para um outro gráficozinho, nós estamos aqui nos remetendo ao consumo de água no Brasil. Vejam só, consumo de água no Brasil, a gente depende da água para tudo, não é? Usamos água em absolutamente todos os ambientes, em todos os lugares, certo? Certo. Mas vamos lá entender de que forma o consumo da água está distribuído, ou seja, onde é que a gente gasta mais água, tá? No Brasil. Bom, no Brasil se gasta muitíssima água com a agricultura. Por quê? Porque as plantinhas precisam ser irrigadas e o Brasil é um país agroexportador. Como agroexportador, tá certo? Ele precisa o quê? Produzir frutas, verduras, entre outras coisas, tá certo? Então é lógico que vai ser necessário a questão da água para que as plantas, verduras, legumes, entre outros, tá certo, cresçam bonitos e o Brasil economicamente, né, se destaque nesse ramo, tá? O Brasil, como um país agroexportador, consome muita água na parte da agricultura. Vejam aqui, 72% de toda a água utilizada é destinada para a agricultura. Isso porque por uma questão de economia, né, de grana. O Brasil ganha muito dinheiro com produtos agrícolas e como tal, a plantinha precisa de água para crescer bonita, né, e os frutos consequentemente também, tá certo? A segunda atividade que se gasta mais água no Brasil corresponde aí ao consumo de animais. Seria tanto a criação como ao consumo da carne em si, tá? Então vai gastar aí cerca de 11%, o que também é um destaque porque o Brasil ganha muito dinheiro com carne, tá? Produz bastante gado para venda de carne, beleza? E isso faz com que seja a segunda atividade que mais se gaste água, tá bom? Consumo urbano, né? Consumo nas cidades. As cidades gastam muita água, senhores. Gastamos água no nosso dia a dia. Precisamos de água para absolutamente tudo, não só para beber, não é verdade? Então, o consumo urbano, ele gasta muita água, bastante água. Um outro fator que utiliza muita água é a indústria, tá certo? E por último, o consumo rural. O consumo rural, ele utiliza aí pouca água, isso porque as áreas rurais têm um contingente populacional muito menor do que as áreas urbanas. Se a galera se concentra nas cidades, é claro que a água vai ser gasta com maior intensidade nas cidades também, tá certo? Então, resumindo, a atividade que mais consome água é a agricultura. Aqui, segundo consome água é a pecuária, tá certo? E o restante é distribuído no consumo diário, principalmente por pessoas que moram nas cidades, pela indústria e por fim, né, quase 1%, ou seja, aquele que menos utiliza água de fato, é o consumo nas áreas rurais, que não irão depender precisamente aí desse recurso, tá certo? Isso porque utilizam lagos, rios, açudes, uma série de coisas, ok? Ciclo hidrológico, né? A gente trabalhou tanto esse ciclo hidrológico, tá certo? Vamos lá. Professor, o que é que vai cair? Todas as etapas, tá? Pode cair questões relacionadas, por exemplo, a trazer a explicação o conceito e você trazer o termo, se é condensação, se é evaporação, se é evapotranspiração, né? Ou se é precipitação e filtração, você que sabe. O nome ciclo da água vem do seguinte, senhores: o sol toca a água.
que vai evaporar, vai aquecer e vai evaporar. A molécula de água, tá certo, se transforma, sai do estado líquido para o estado que? Gasoso, e sobe, se concentra nas nuvens, tá? Quando se concentra nas nuvens, esse fenômeno é dado de condensação. A água evaporou e se concentrou na nuvem, condensou, ou seja, realizou a etapa de condensação. Essas nuvens aqui, tá certo, condensadas, se chocaram com ventos quentes, que aqueceu a nuvem, tá certo? Quando aquece a nuvem, o que é que acontece com a água que estava em forma gasosa? Ela vai se transformar em líquida, vai acontecer a precipitação, beleza? Quando a chuva acontece, precipitação significa queda da água. Quando a chuva acontece, certo? A chuva toca o solo. Quando a chuva toca o solo, o que é que o solo faz? O solo vai filtrar, sugar toda a água que foi jogada nele, tá certo, professor? E essa água vai para onde? Vai alimentar os lençóis freáticos, que vão mandar novamente água para o olho d'água, ou seja, a nascente dos rios, que vai ser tocado pelo sol, que vai evaporar, que vai condensar nas nuvens, que vai se encontrar com ventos quentes, que vai aquecer a nuvem, precipitar, infiltrar, evaporar, condensar, precipitar, e vai ficar nessa. Por isso que é um recurso renovável, é um ciclo hidrológico, tá certo? Existe também um outro termozinho que nós aprendemos, chamado de evapotranspiração. É a mistura de evaporação com a transpiração que vem das plantas. Evapotranspiração, beleza? Professora, o que seria a evapotranspiração? Seria a transpiração que vem das árvores. As árvores perdem calor, tá certo? Elas soam, e quando elas soam, elas evaporam as moléculas de água, que vai parar onde? Na nuvenzinha, tá certo? Que vai ser condensada, que vai encontrar com vento quente, que vai precipitar, que vai infiltrar, evaporar e ficar nessa o tempo todo. Joinha? Beleza? Ficou claro? Deu para entender? Então esse corresponde aí, senhores, a nossa revisão. Aqui nós temos um esquemazinho mostrando mais uma vez, olha, a evaporação dos oceanos, lagos e rios, condensa na nuvenzinha, a nuvenzinha se encontra com um vento quente, tá certo? Aquece, infiltra e fica nessa o tempo todo. As precipitações, elas ocorrem, tá, de diferentes formas, através da água, chamada de chuva, através da neve, tá certo? Através do granizo, beleza? E através do orvalho, mas isso em específico não vai cair, e sim todas as etapas do ciclo da água. E não esqueçam de estudar a evapotranspiração, a transpiração que vem das plantas, tá bom? Senhores, essa foi aí a nossa revisão. Espero que os senhores tenham entendido. Esse assunto tá facílimo, vão tirar de letra, tenho certeza disso, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, e deixo aqui o meu agradecimento a todo o sexto ano. Muitíssimo obrigada. Deixei lá no Classroom, mas vou agradecer aqui novamente. Muito obrigada pelo carinho de vocês e as felicitações que os senhores me deram no dia do meu aniversário, tá? Um abraço, um cheiro em cada um. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho, bye bye.